Gente, eu quero trazer uma situação que aconteceu, que foi informada nessa sexta. As importações de frango pela China e pela União Europeia estão suspensas pelos próximos 60 dias por causa da confirmação de um caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul. Bruno Pinheiro vai trazer as informações para a gente agora e daqui a pouco nós vamos analisar também toda essa história e trazer as repercussões. Qual foi a manifestação do ministro Carlos Fávaro e a reação dos produtores, hein, Bruno? Conta pra gente. Bem-vindo, meu amigo. Reação imediata, viu, Evandro? Não só aqui dentro, como no exterior também. Antes, eu só quero uma informação de bastidor. Ainda está um pouco confuso isso dentro do governo. Agora há pouco o governo emitiu uma outra nota. Essa nota foi retirada do ar ao ser questionado a equipe de comunicação do Palácio do Planalto. Eles respondem que estão revisando essa nota, que estão alterando algumas informações e que logo na sequência isso será voltado para o ar, ou seja, isso será divulgado novamente. Não há uma confirmação se somente para a China e para os Estados Unidos ou para outros comércios também a suspensão dessa exportação da carne de frango diante do episódio que foi confirmado então de gripe aviária na região do Rio Grande do Sul. E aí a informação veio logo cedo, uma informação do Ministério da Agricultura, o ministro Carlos Fávaro, que é do estado de Mato Grosso, está em Mato Grosso. Inclusive, essa declaração aconteceu justamente lá no estado. De acordo com o ministro Carlos Fávaro, esta medida ocorre já que essa região asiática não adotou todas as medidas do comércio do Brasil. E aí, diante disso, acabou sendo necessário suspender. Então, a restrição comercial fica na região do foco. E algumas regiões não mudaram o seu protocolo, que é justamente o caso da China. A partir de hoje, a contar 60 dias, a China não estará comprando a carne de frango nossa aqui dentro do mercado brasileiro. Então essa exportação não deverá acontecer. O que há uma falta de confirmação, Evandro, se ficará restrito somente à China e aos Estados Unidos, ou se será um alto embargo, o que é quando não vende para nenhum tipo de mercado. Aí a ideia é o quê? Diminuir esse valor do frango, que estavam até reclamando, estava muito caro para comprar esse frango no supermercado, então consumir tudo aqui dentro do mercado brasileiro. Então aguardar essa atualização de uma nota que vem por parte do Palácio do Planalto, se de fato ficará restrito somente à China e os Estados Unidos, ou se vai atingir todo o mercado internacional, Evandro. Agora, Bruno, tem uma situação acontecendo, porque que envolve todo esse mercado, porque essa suspensão acontece no momento em que as exportações de ovos aumentaram bastante por causa de casos de gripe aviária nos Estados Unidos. Como que fica essa celeuma? Justamente estamos numa época de alta, na verdade. Só para a gente olhar no retrovisor esses números, fiz até um rascunho sobre essas exportações de ovos, na verdade, in natura, atingiram mais de 2.500 toneladas em fevereiro. Esse número, Evandro, representa um aumento de mais de 7% em comparação a janeiro. Cerca de 57% em relação a fevereiro de 2024. Os envios tiveram especialmente uma demanda para os Estados Unidos, onde o Evandro já disse que enfrenta um surto de gripe aviária. Então, com esta suspensão, acaba afetando um todo, o nosso mercado interno e o mercado internacional também. Isso representa um recorde para o mês de fevereiro, que agora o governo vai ter que anunciar novas medidas. Isso acaba assustando também outras carnes, Evandro, porque acaba tendo uma suspeita do mercado internacional, se de fato está restrito somente à carne de frango ou existe um risco de atingir uma outra carne também. Então, a partir de agora, tudo que for anunciado é necessário ter uma delicadeza, um autocuidado por parte do governo para não afetar uma outra parte do mercado também. Então existe uma movimentação aqui dentro do Palácio do Planalto, no Ministério da Agricultura, para anunciar as medidas para os próximos dias, inclusive para a região do Rio Grande do Sul, que atinge cerca de 15 quilômetros ali, onde foi
detectado, confirmado esse caso de gripe aviária, o que assusta novamente os produtores e o setor ali do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul, que começa a reconstruir exatamente um ano após aquela chuva que comprometeu totalmente o setor da agropecuária e do agronegócio. Evandro. Muito obrigado, Bruno Pinheiro. Bom trabalho para você. Agora, 4h40, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. E para trazer mais informação sobre essa suspensão, eu recebo aqui a Mariana Grilli, que é a apresentadora do Hora H do Agro. Mariana, seja muito bem-vinda. Que bom recebê-la no nosso estúdio do 3 em 1. Prazer compartilhar esse espaço contigo. Eu percebi ali nas falas do ministro da Fazenda que ele fez questão de dizer que toda essa ação era bastante protocolar. Fez questão de não demonstrar tamanha preocupação, embora, claro, isso deixe o setor ali com certa instabilidade. Agora, houve uma preocupação extrema também da União Europeia e da China sobre essa suspensão ou, de fato, tem a ver com protocolos necessários para se erradicar este caso? Bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui. Vamos falar de gripe aviária de uma forma em que as pessoas também entendam que é preciso ter calma. Esse tipo de situação, é claro que preocupa do ponto de vista sanitário, mas, por exemplo, respondendo a sua pergunta, algumas fontes ali voltadas para do Ministério da Agricultura conversaram comigo agora há pouco, e eles confirmaram que nem China, nem União Europeia ainda se manifestaram, entraram em contato com o Ministério da Agricultura mostrando qualquer tipo de grandes preocupações. Então, é importante falar que esse protocolo que o Ministério da Agricultura está seguindo, essa pausa nas comercializações ali, olhando para os 60 dias, isso já é um protocolo previsto. Isso é normal do ponto de vista de acordo comercial. Então, quando há algum tipo de risco à sanidade, o Ministério da Agricultura precisa entrar com esse tipo de iniciativa e vai responder e respeitar os diferentes protocolos. Então, para a China, para a União Europeia, nós estamos falando de 60 dias. Então, o Ministério da Agricultura, ele já se precavê, ele já se antevê e toma esse tipo de decisão para respeitar os protocolos. Mas os chineses e a União Europeia não mostraram nenhum tipo de preocupação ativa até o momento. E, Mariana, o ministro da Fazenda fez questão de deixar claro também que o problema não se referiria aos humanos, ou seja, não haveria a transmissão da doença com o consumo, até porque ao preparar ali a carne de frango, ao cozinhar a carne de frango, você já evitaria que isso pudesse acontecer. Mas que esse caso, ele teria a ver com a possibilidade ou a preocupação com os plantéis daqueles países, ou seja, ao enviar carcaças para aqueles países que possam estar contaminadas, a preocupação é de que essa contaminação poderia ser levada também aos plantéis de lá. E por isso há esse protocolo? Na realidade, existe uma série de preocupações em relação a levar a doença para outros países, né? A gente tem que lembrar que só para vocês terem uma noção, estamos falando que esse é o número 167, o caso número 167 de gripe aviária no Brasil, mas é o primeiro caso em granjas comerciais. Muitos todos os outros casos, 166 anteriores, eles se referem a aves migratórias. O Brasil, ele é destino, ele é passagem de aves migratórias. Então, é claro que todo o mundo, literalmente, se preocupa com essa origem, com essa sanidade, mas o protocolo é um protocolo comercial que olha para vários tipos de questões sanitárias, olhando o plantel, é claro, mas também, muito antes de chegar dentro do plantel, as áreas produtivas, as fazendas, as granjas, elas precisam ter uma série de critérios ali muito bem respeitados. Então, esses protocolos, eles são super importantes. O Brasil, o Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura e Pecuária, ele veio a público falar disso logo no começo do dia, mas é importante a gente entender que esses protocolos, eles realmente respeitam ali a comercialização e também, até o momento, as aves. É importante falar que todas essas carcaças, todos os produtos advindos da carne de frango que já estão a caminho, que já saíram do Brasil, que estão a caminho de China, de União Europeia e de outros países, até o momento essa comercialização
continua acontecendo, não é interrompida, não é impactada. E qual foi a manifestação da Confederação Nacional da Agricultura, Mariana? A Confederação Nacional, na verdade, Confederação da Agricultura e Pecuária, CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária, eles falam muito sobre essa importância de manter sanidade e do quanto o país, e aí o Ministério da Agricultura já respondeu prontamente a isso e precisa, de fato, claro, manter as exportações ali em vista, mas falando muito de como é pronto esse tipo de resposta do governo federal. A gente tem uma fala do Bruno Luque, que é coordenador técnico da CNA. Vamos ouvir. É trazer toda a segurança que o Brasil e a robustez do Serviço Veterinário Oficial do Brasil através do Ministério da Agricultura. Esse vírus está desde 2006 ativo. Muitos países produtores, como Estados Unidos, já tiveram problema e é a primeira vez que ele chega ao Brasil, que já faz monitoramento de longa data. Só de 2023 para cá foi quase 4 mil monitoramentos para a gente tentar encontrar esse vírus, que se dá principalmente em aves silvestres, visto que o país é rota migratória de boa parte delas. Então nós queremos reafirmar que todo o compromisso do Serviço Veterinário Oficial através do Ministério da Agricultura. E é importante a gente destacar também que todo esse caso de gripe aviária pega muito, claro, olhando ali para o mercado do Rio Grande do Sul. Afinal, tem alguns protocolos, como China e União Europeia, que bloqueiam o comércio nacional, então o país inteiro. Mas tem outros países que também só bloqueiam o comércio do Rio Grande do Sul, né? Ou no caso, o problema no estado onde ocorreu. Então, a Federação dos Produtores do Paraná já emitiu uma nota também falando que é super a favor de manter as exportações e ficar livre de qualquer tipo de cancelamento de exportações. Então a gente segue também acompanhando aí como que outras federações de produtores rurais ao longo do Brasil vão se manifestar nesses próximos dias. Mariana Grilli, obrigado pelas informações. Ótimo trabalho para você. Muito obrigada a nós. Até a próxima. Deixa eu ouvir também os nossos comentaristas sobre essa situação. Como é que você avalia a demanda do mercado e a maneira como os produtores agora vão ter de se reajustar ao longo desses 60 dias, Gani? Olha só, Evandro, não é a primeira vez que o Brasil passa por isso. O nosso agronegócio está preparado para esse tipo de situação. Agora, é claro que isso traz prejuízos a curto prazo, né, na atividade econômica do agronegócio e também abates, o que pode trazer mais inflação num momento mais delicado, porque daí a gente está falando de uma inflação ligada à proteína, que pega bem para a população, né, que atinge bem a população. Ou seja, a gente está falando de frango, de ovos, enfim. Então é bastante complicado nesse sentido para o governo pela questão inflacionária. Ô Segré, as exportações de ovos já tinham aumentado mais de 200% por causa de uma situação nos Estados Unidos que demandou mais do produto aqui no país. O que aconteceu? Além de outras questões, o preço dos ovos aumentou. Agora acontece uma situação com o frango e você entende que pode haver esse movimento inflacionário também, a pessoa pagar mais caro pelo frango por causa dessa situação? Ou seria o contrário? Não, depende, porque se essa manutenção da suspensão se mantém, vai aumentar a oferta local. Exato. Mas pode ter abate. Então, se tiver uma menor quantidade de abate em função disso, pode restringir mais ainda a oferta do que seria exportado e aí o preço subiria. Por isso, a minha resposta foi depende. Não temos como saber o que será o abate, mas é muito lógico que países se protejam desse tipo de coisa. Se você vê quantas cabeças, quanta quantidade de frango, não é vivo, quanta quantidade de frango exportada. E você vê que por um caso de gripe aviária, para tudo. E por que isso? Porque tem que evitar que esse risco seja transferido para dentro da fronteira. Então, localmente, falar, peraí, não entra mais nada, até ver qual pode ser o impacto preventivamente, isso não pode entrar. É normal, são barreiras não tarifárias, essas questões quando não tem um tributo no meio e tem uma exigência que não é atendida. Por exemplo, uma exigência de livre gripe aviária. Não tendo isso, um caso apenas atrapalha, um caso apenas atrapalha. Não pode ter nada. Lembremos da época da vaca louca, tem um monte de questões que não são passíveis de entrar. Convido qualquer pessoa a trazer qualquer coisa do exterior que não seja selado ao vácuo, não pode entrar. Por uma questão de precaução. Mas isso é que está trazendo alguma coisa errada? Não, mas o risco é gigantesco.
Então, logicamente, os países se protegem. E diante desses riscos, Maria Trindade, se adotam todos os protocolos. E a Confederação Nacional da Agricultura disse que o Brasil tem um serviço veterinário oficial bastante robusto e que pode garantir a resolução ou a solução deste problema o mais rapidamente possível. Por incrível que pareça, isso fortalece a posição do Brasil, né, perante o mercado internacional, porque todas as condições fitossanitárias estão sendo seguidas e há um protocolo. E o governo se antecipou, não houve vazamento ou denúncia, não. O próprio Ministério disse, olha, nós estamos com um problema, o problema inclusive no zoológico também, há, eu acho que 2 casos, um deles no zoológico. E aves migratórias é que trazem o vírus, né? Porque todas as condições de higiene para entrar num aviário desse aí, nossa, é preciso muito cuidado. Até os pneus dos carros passam por cal e tal. Não há a possibilidade de contato dessa criação com o mundo externo, né? Então, esses cuidados são seguidos. E para a importação, os países mandam representantes que analisam isso. E quando o próprio país dá o aviso, dá o alerta e entra numa espécie de quarentena, isso mostra para os importadores de que o Brasil está seguindo protocolos e que é confiável. E aí, mais na frente, há um outro comunicado dizendo, olha, aconteceu isso e isso, já está isolado esse aviário, né? As aves são todas queimadas, sacrificadas, né? Não há comercialização, não há possibilidade de tirar desse aviário da região qualquer ave e isso é cercado. E aí esse protocolo do país, né, do Brasil, acaba provocando um outro protocolo de países importadores. A União Europeia também suspendeu a importação e isso é de praxe. Então isso fortalece o posicionamento do Brasil e mostra que o país segue todas as condições de abate e de criação. Não se trata de uma criação fora de controle, né? São granjas que seguem todo o padrão e por isso é que tem mercado muito bom. O produto brasileiro é competitivo. Arremate, Piper. Não, claro, eu acho que os colegas explicaram muito bem, até porque o setor das carnes aqui no Brasil, ele conquista cada vez mais mercados, é muito pujante e produz com padrões de total excelência. Não é à toa que nesse ano os volumes exportados já são recordes, inclusive o complexo carnes já até mesmo ameaça o complexo soja como o principal item na pauta de exportações do agronegócio brasileiro. Então, são focos isolados, isso vai ser imediatamente resolvido e daqui a pouco isso vai ser um problema superado.